começar, a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar a contribuição assistencial pode abrir brechas para que os sindicatos realizem cobranças. E a gente tem tratado dessas coisas, inclusive, na semana passada a gente chegou a trazer a informação de um sindicato que aparentemente estava fazendo cobranças ilegais. E agora a informação é sobre a possibilidade de cobranças retroativas e também uma série de problemas ligados a isso. Segundo empregadores, o Sindicato de Domésticas da Grande São Paulo, Jundiaí e Sorocaba passou a exigir, 2 dias depois da decisão da Corte, o pagamento do imposto desde 2018, ou seja, retroativo, e ainda ameaçar realizar a cobrança através da Justiça. A entidade ainda determina a contribuição assistencial de 2% do salário e garante o direito de oposição para quem não quiser pagar. No entanto, sindicatos como o de agentes autônomos de Sorocaba pedem R$ 150 de quem se opuser a contribuir e garantem estar agindo dentro da lei. Além disso, especialistas e vários advogados têm dito que, para evitar insegurança jurídica e uma série de ações no Ministério Público, o STF precisa estabelecer regras para a própria decisão. Claro que a gente vai começar essa rodada com os nossos comentaristas para trazer as opiniões e também um raio-x dessa situação que envolve essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Cláudio Dantas, de Brasília, com a gente. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. Inclusive o Dantas sugeriu na nossa reunião de pauta virtual essa notícia que estampa alguns portais de notícia. A Folha de São Paulo trouxe, inclusive, uma matéria aprofundada sobre isso, com a opinião de vários juristas. Foi uma decisão, então, incompleta do Supremo Tribunal Federal, Dantas? É preciso, então, definir parâmetros e limites para os sindicatos? A gente nem deveria estar discutindo isso agora, né? Mas é exatamente isso, Daniel. Muito boa noite Zé Maria, boa noite Mota, boa noite Beraldo, boa noite toda a nossa audiência que já inicia aí esta semana quente, uma semana quentíssima aqui em Brasília. Olha, efetivamente eu me assustei até com essa notícia quando eu li mais cedo lá na Folha, vários sindicatos já aproveitando ou se aproveitando dessa decisão do Supremo, uma decisão precária no sentido justamente de restringir, né, a aplicação desse retorno, dessa contribuição obrigatória, contribuição sindical obrigatória, vários sindicatos já se aproveitando para cobrar de forma retroativa, ou seja, os últimos 5 anos, justamente quando tempo em que não vigorou essa cobrança em função da reforma trabalhista, que havia sepultado, né, essa excrescência, que é essa cobrança obrigatória dessa contribuição sindical. Agora, esses sindicatos querendo de forma malandra, né, extorquir do trabalhador, né? Imagina, tá lá o trabalhador, já vem com esse desconto aí da contribuição obrigatória no seu contra-cheque, agora vai vir o quê? Com isso retroativo a 5 anos, é um negócio assim inimaginável, mas isso só mostra, primeiro, o caráter dessa gente. Não dá para esperar algo diferente disso. Você mesmo citou, Daniel, e a gente comentou isso na semana passada, tem sindicato cobrando taxa para não cobrar a taxa. Quer dizer, é uma gente que não tem qualquer parâmetro de civilidade, não está nem aí para o trabalhador. Essa gente quer o quê? Quer recuperar os bilhões que arrecadavam com esse imposto, né, com essa contribuição antes, encher os seus cofres, os cofres do sindicato, para fazer o quê? O que fazem os sindicatos hoje numa economia muito mais moderna, no caso do Brasil até desindustrializada, uma economia basicamente de prestação de serviços. Os serviços hoje ocupam 70% da economia brasileira, são 70% do PIB, né? Os serviços representam 70% do PIB. Então, serviços que estão, a maior parte deles, relacionados às novas tecnologias, a plataformas, etc. Então, hoje, há muito mais prestadores de serviço do que empregados ali trabalhando nesse regime antigo de CLT. Quer dizer, são soluções hoje, soluções analógicas para problemas digitais. Nós vivemos hoje uma nova revolução, não é a revolução industrial, já é a revolução digital. E a gente precisa pensar como lidar com o mercado nesses novos parâmetros. Inclusive, li uma reportagem na BBC dizendo que lá nos Estados Unidos, e aí isso vem ao encontro daquele acordo, né, de trabalho global que o Lula assinou
com o Biden na visita dele recente lá aos Estados Unidos, lá em Nova York, eu vi essa reportagem trazendo ali os novos sindicalistas, jovens da geração Z, quer dizer, uma geração tecnológica que deveria estar com a cabeça, né, apoiada em novos parâmetros, não, usando do sindicalismo para poder se colocar a enfrentar esses novos desafios. Então, está tudo errado, está tudo virado, e aqui no Brasil é muito pior. Agora, o Supremo, eu vi que a reportagem, inclusive, consultou o Supremo, e o Supremo disse o seguinte: não, a gente vai lidar com isso quando vir um recurso, quando chegar aqui em grau de recurso algum pedido desses sindicatos. Quer dizer, uma coisa que não faz o menor sentido. Essa decisão já devia estipular os parâmetros de aplicação disso. Não dá para ser retroativo. Se você onerar o trabalhador com essa retroatividade, vai ser ainda pior para um mercado que já sofre com a expansão do mercado de trabalho, com a geração de empregos, um mercado que se avizinha em 2024 recessivo. Então, assim, olha, muito, muito complicado, e isso só mostra que essas decisões, que essa tentativa do Supremo de se miscuir em questões que devem ser resolvidas, que já tinham sido resolvidas pelo próprio Congresso, inclusive com sanção presidencial, não é possível, é o fim da picada. Notícia importante porque mexe com você, trabalhador. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, excelente semana a você. A posição da Suprema Corte e as movimentações de sindicatos que já realizam cobranças claramente indevidas e ilegais. E são entidades que, em tese, deveriam defender os interesses do trabalhador, não é? É muito malandro para pouco mané. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência, que não se cansa de se espantar com o que é possível acontecer no Brasil. No Brasil existe um monopólio sindical. Funciona assim. Vamos dizer que eu resolva criar aqui o Sindicato dos Comentaristas Políticos do Rio de Janeiro. Eu crio o sindicato. Não pode existir mais nenhum outro sindicato de comentaristas políticos no Rio de Janeiro. E aí eu começo a cobrar o imposto sindical, que agora está voltando. Isso significa o seguinte: eu tenho direito de descontar o valor equivalente a um dia de trabalho de todo mundo que estiver na categoria protegida pelo meu sindicato. É óbvio que contribuição sindical tem que ser voluntária. Essa contribuição jamais poderia ser chamada de imposto, jamais poderia ser obrigatória. O trabalhador contribui se ele achar importante, se ele achar que o sindicato ajuda de alguma forma a melhorar a sua vida. Se não, ele guarda o dinheiro dele para gastar como ele bem quiser. Mota, não dá ideia, hein, Mota? Vamos continuar o nosso giro inicial de análises. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Como avalia essa situação, decisão do Supremo Tribunal Federal e essas lacunas após a decisão de liberar a contribuição sindical? Quais podem ser as consequências, hein, Zé? O pessoal sentiu o cheiro do dinheiro, né? Vai para cima. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Dantas, aqui em Brasília, boa noite, Mota, lá no Rio de Janeiro, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos dando essa honra de acompanhar os pingos nos is. Olha, o sindicato, ele é necessário em todas as profissões e deve atender às demandas e às pressões dos funcionários, mas não pode enriquecer e transformar o sindicato num trampolim para a política ou usar o sindicato até para financiar políticos, como já houve, agora é proibido. Ainda existe benefício a políticos, mas não é tão claramente como antigamente. O sindicato, ele tem que ser espontâneo. As maiores economias do mundo têm sindicato, mas o sindicato, ele tem uma contribuição espontânea e todos os trabalhadores querem ser sindicalizados, exatamente para uma proteção, não aquela proteção corporativista que possa destruir uma profissão, mas uma proteção legal. E esse sindicato, ele existe tanto da parte do patrão, que recebe também
recursos públicos, no caso do 4S, que são as federações, Fiesp, CNI e outras por aqui, do transporte, todas têm, né? Patronal e empresarial. Mas isso aí de que nós estamos falando, de sanguessugas. Mota, é verdade que existe esse monopólio, né, por município. A unicidade sindical, o nome técnico disso. Mas veja bem, para você abrir um sindicato, precisa de uma carta sindical. Essa carta sindical custava 4 milhões de reais em propina. Vendia uma carta sindical. O Ministério do Trabalho e o PTB sempre adorou essa área para vender carta sindical. Isso está no inquérito, num processo que levou gente, inclusive algumas pessoas, para a cadeia, a venda de carta sindical. Se alguém compra uma carta de 4 milhões, é porque ela vai render muito mais. Ninguém compraria uma carta de 4 milhões se ela não renderia pelo menos 12 milhões rapidamente. Então, é esta a venda de benefícios. O sindicato, ele tem que ser autossustentável e verdadeiramente defender o trabalho. Não é negócio de dentista, de não sei o quê, de favores, não. É uma organização trabalhista. Eu devo ser honesto, né, intelectualmente, para dizer que os grandes sindicatos não queriam essa contribuição. Essa contribuição, ela desempenhava um papel de levar para bandidagem, sanguessugas, o dinheiro do trabalhador. Então, muita gente nem sabia para onde ia esse dia de trabalho, porque existem sindicatos em todos os municípios, de todas as maneiras. E, às vezes, até para o empresário fazer a transferência fica difícil. Agora vem a segunda coisa: não dá para definir uma lei através do Supremo exatamente pelos detalhes. E nos detalhes é que o capeta mora. Então, veja bem, o Supremo não pode escrever uma lei. Ele pode considerar inconstitucional. E aí ficam erros e lacunas. É verdade que se o Supremo considerou a contribuição sindical obrigatória, essa coisa esquisita, né, como legal, é justo dizer, então vamos receber o retroativo. E aqueles sindicatos que desapareceram com o fim dessa obrigatoriedade vão voltar cheio das granas. É isso, várias pessoas já se manifestando no nosso chat no YouTube. Se você quiser, pode mandar mensagem, inclusive diga o que o seu sindicato fez por você, se você é sindicalizado ou não. A gente continua o nosso giro de análises. Vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em análise de liberar a contribuição sindical e essas brechas que já foram identificadas por advogados e cobranças aparentemente indevidas também sendo efetuadas por alguns sindicatos pelo país. Bola cantada, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, boa noite, Zé Maria, e boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha todas as noites aqui no Pingos nos Is. Olha, Caniato, isso é a demonstração que no Brasil nós temos o futuro e o passado como incertos, não é? A gente vê uma decisão gerando consequências absurdas. Você imagina as disputas que acontecerão em torno de milhões e bilhões de reais que esses sindicatos com a goela seca por dinheiro do trabalhador vão atrás. E isso gera uma instabilidade não só inacreditável, absurda, mas também muito indesejada num país onde você quer estabelecer um mínimo de equilíbrio, um mínimo de previsibilidade para que a gente saia do buraco no qual nos encontramos. Aí você tem a decisão em relação aos sindicatos e a contribuição sindical, você tem a decisão em relação aos aplicativos de transporte compartilhado e de entregas. Quer dizer, é tudo contra a iniciativa privada, é tudo contra o empreendedor, é tudo contra aquilo que o trabalhador ou que a pessoa que está não só trabalhando CLT numa empresa, mas também as pessoas que estão ali tentando garantir o sustento seu próprio, da sua família, estão buscando, que é serem responsáveis pela gestão do seu próprio dinheiro. Nós já falamos inúmeras vezes aqui
que a legislação trabalhista e também a sindical no Brasil se desenvolveu numa época em que o trabalhador era considerado um incapaz. Nós tínhamos um número imenso de pessoas analfabetas, não tinham condição de defender os seus próprios interesses e foram sendo criadas leis passando a tutela dos ignorantes ao Estado. Só que nós já não somos mais um país de ignorantes, nós podemos ser um país de pessoas que têm um alto nível de desinformação, que precisam desenvolver o seu conhecimento, precisam não só serem capazes de ler e escrever, mas também compreender aquilo que estão lendo. Nós temos outros desafios, mas a gente não pode mais lidar com o Brasil e com o povo brasileiro, sobretudo a mão de obra trabalhadora brasileira, como se fossem completos ignorantes capazes de defender o seu próprio interesse. O Brasil precisa apresentar ferramentas para se adequar, para que a mão de obra possa se adequar a uma nova realidade. Essa realidade chegou para ficar. Não adianta ficar a justiça, o judiciário, simplesmente aprovando taxas, dando moral para esse sindicato, porque o que vai acontecer é que você vai ver uma fuga ainda mais acentuada dos postos de trabalho tradicionais, porque o trabalhador não quer. O trabalhador não quer pagar essa conta. O trabalhador quer trabalhar. E aí, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente vê a diferença. O Lula estava cumprimentando o Biden, falando da importância dos sindicatos, mas eu vou pedir para a produção colocar na tela um cartaz que eu fotografei, por acaso, nesse final de semana, num comércio que eu fui. Era um cartaz dizendo que era para o trabalhador não se sindicalizar. É a liberdade que existe da empresa esclarecer aos seus funcionários que ele não tem a obrigação de se sindicalizar. Está aí, diga não para a Union, que é o sindicato aqui nos Estados Unidos. E com isso, o trabalhador pode tomar as rédeas da sua própria vida. Então, o que Lula precisa levar de experiência é isso, é a liberdade de cada um escolher aquilo que quer. E se o sindicato acha que ele presta um bom serviço ao trabalhador, ele que vai vender seu peixe para quem quer comprar e não ficar usando decisão judicial para enfiar goela abaixo o custo no bolso do trabalhador. Valeu, obrigado, viu, Beraldo? Muito importante, inclusive, você compartilhar essa informação diretamente aí dos Estados Unidos com a gente. Agora, Zé, para além dessa questão que envolve o trabalhador e essas informações apuradas por alguns veículos de comunicação, o próprio Dantas se debruçou e trouxe essa informação mais cedo, dessas brechas que foram identificadas na legislação, alguns especialistas, juristas, entendem que isso pode impactar demais a justiça trabalhista, porque muitos desses trabalhadores terão de acionar a justiça e isso deve impactar muito, inclusive, as cortes trabalhistas. O jornal Folha de São Paulo, como mencionei antes, chegou a fazer uma matéria especial e, inclusive, tem uma fala aqui de um juiz do trabalho. Vamos ter uma chuva de ações, vamos ter o pau quebrando para todo lado. Rogério Neiva, juiz do trabalho. E ele finaliza: se o Supremo tivesse fechado o pacote, estaria resolvido. Ou seja, fazendo referência que pautam regras e especificações sobre valores, prazos e como evitar a cobrança, porque esse parece que é uma questão muito importante, né? Você não pode dificultar para o trabalhador quando ele declara: olha, eu não quero contribuir. Tem que ser fácil isso, tem que ser automático, tem que ser um e-mail, basicamente, né? E até uma mensagem de WhatsApp já é um documento, né? Os sindicalistas, eles acabaram se transformando numa espécie diferenciada, diferente dos outros profissionais. Eles são sindicalistas, e daí é o sindicato dos trabalhadores dos sindicatos, né? E a gente viu muito claramente aqui, com a ascensão de Lula ao poder, principalmente no primeiro mandato, em que os sindicalistas chegaram, a pegada diferente, a abordagem diferente. A seleção dos sindicatos é uma luta dura ali para conseguir manter a presidência e diretoria dos sindicatos. Então, só ficam os mais aguerridos, os mais ferozes defensores de espaço. É como se fosse ali uma região de cada um. E esses grandes sindicatos já colocados,
eles não foram tão afetados assim por esse processo na reforma trabalhista, né, com o fim da obrigatoriedade. Isso porque eles já têm patrimônio, já têm o nome. Agora, esses pequenos, que ninguém sabe de onde, quem são esses sindicatos, eles vão para cima, sim, vão tentar extorquir o dinheiro, tentar de todas as formas. Ele tem razão, o juiz, porque haverá uma grande quantidade de pedidos na justiça de dinheiro retroativo. O Supremo, Daniel, tem que definir ali o tempo, né? O marco temporal. Sempre é assim. Já existem jurisprudências de quando o Supremo decide sobre um assunto que pode ter um passivo muito grande, define, olha, só daqui para frente, ou só um ano atrás, e assim por diante. Ou seja, o Supremo tem que decidir porque o Congresso não tem como votar uma regulamentação assim. Na verdade, o Congresso deu a sua ideia, extinguiu a contribuição obrigatória. Cláudio Dantas também vai trazer a sua contribuição em relação às possíveis consequências dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, aparentemente incompleta, né, Dantas? Olha só, Daniel, eu queria ressaltar, quem não leu a matéria da Folha, leia, porque alguns dos sindicatos que já estão fazendo essa cobrança são os sindicatos de domésticas da Grande São Paulo, Jundiaí e Sorocaba, tá? Querem o pagamento desde 2018, segundo a Folha. Sindicatos de domésticas. Vocês domésticas que estão nos assistindo, nos ouvindo no rádio, vocês sabem que são representadas por esses sindicatos? Vocês da Grande São Paulo, Jundiaí e Sorocaba? Porque isso que eles estão querendo fazer com vocês é extorsão. Eles se dizem representar vocês. Olha, isso é um absurdo tão grande que até a Força Sindical soltou uma nota pedindo cautela aos sindicatos. A Força que tem aqui na sua base 1.700 sindicatos que em tese representam, eu colocar todas as aspas aqui, tá? 12 milhões de trabalhadores. 12 milhões de trabalhadores, gente. Entendem o tamanho do negócio? A força dessa gente? O porquê de toda essa movimentação para se restabelecer essa cobrança? 3 bilhões era o que se movimentava, era o que enchia os cofres desses sindicatos e centrais sindicais. É atrás desse dinheiro que eles estão. 3 bilhões é muito dinheiro para movimentar um mercado. E aí, olha, essa história que o Daniel está soltando aí, né, que o Zé Maria estava comentando, processos trabalhistas. Quer dizer, você tem que ter advogado para processar um sindicato. E aí você está movimentando no mercado, mas esse mercado não deveria estar sendo movimentado. Por quê? Porque quem tem de pagar 2, 3, 4, 5, 10 vezes é o trabalhador, porque o sindicato, né? O sindicato está cobrando, vai cobrar. O trabalhador vai precisar pagar o advogado, que não tem dinheiro. Imaginem se essas profissionais aqui, essas trabalhadoras domésticas, terão condição de pagar um advogado para poder ir correr atrás dos seus direitos, para não ter de ser cobrada em salários 5 anos atrás, dos últimos 5 anos. Percebam, é o que o Beraldo falou. Eles passam a tutelar as pessoas menos informadas, ignorantes, pessoas que não têm condições financeiras, não têm condições, não têm acesso à informação. Então, isso é um absurdo. Aliás, eu fico aqui pensando, né? O ex-presidente Michel Temer, que sancionou a reforma trabalhista, poderia via público fazer um pronunciamento sobre isso, porque isso, inclusive, é um desrespeito à sua sanção presidencial, a sua caneta. Isso que você está falando é muito importante, Dantas. Eu aprendi, isso não é novidade, né? O Montesquieu falava do espírito da lei, a lei tem um espírito, tem uma ideia. E eu vejo que isso não é levado a sério pela justiça. É só ir nos debates na reforma trabalhista, ver a votação e entender que o Congresso quis acabar definitivamente com este imposto sindical. É a realidade, é o espírito desta lei, né? É o que está nas notas taquigráficas do Congresso Nacional.
Pois é, eu vou passar rapidamente para o Roberto Mota, ele tem também uma contribuição a dar nesse debate. Mota, várias pessoas se pronunciando e comentando aqui a atuação de sindicatos que elas conhecem. O Dário Reis, aí do Rio de Janeiro, criticando a atuação do Sindicato do Comércio. Eloy Godoy, já tem sindicato cobrando até na aposentadoria dos trabalhadores. Paulo Salino, trabalhadores precisam dizer não ao pagamento aos sindicatos. Eu acho que, inclusive, ele mandou essa mensagem justamente quando o Beraldo compartilhava a informação daquele cartaz nos Estados Unidos. Você, Mota? Nunca esqueçam que existe o sindicato dos funcionários de sindicatos. O céu é o limite. Tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que isso mostra porque algumas pessoas odeiam com todas as forças o tal do livre mercado. Por que tem gente que insiste, tem que ter regulação, tudo tem que ser regulamentado, porque eles querem o poder de impor coisas como essa. Um dia do seu trabalho vai ser pago para um pessoal que você não sabe quem é e não tem nenhuma esperança de que esse dinheiro vai ser usado em seu favor. O segundo aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção e que é muito, muito importante, não só nesse caso, mas em vários outros que a gente vai comentar aqui, é que a gente precisa olhar quem ganha com isso. O juiz disse muito bem, vai vir aí uma enxurrada de ações. Olha, deve ter muita gente sorrindo de uma orelha à outra. Uma enxurrada de ações. Quem perde nessa história, tá óbvio, é o trabalhador que perde não só porque tira o dinheiro do bolso dele, mas porque muitas empresas vão desistir de fazer negócios no Brasil ou vão diminuir de tamanho, porque não querem ter aborrecimentos com insegurança jurídica. Agora, quem ganha, basta pensar um pouquinho. Quem ganha com um dilúvio de ações trabalhistas? Pois é, Beraldo, você sempre trazendo comparativos interessantes acerca dessa situação que envolve o Brasil e países de outras localidades, sobretudo os Estados Unidos. Aí não tem justiça trabalhista, né? Como funciona? Não tem justiça trabalhista, porque se você trabalha, o patrão não paga, você vai à polícia, chama a polícia lá pro patrão. E você tem uma dinâmica onde é fácil você dar emprego, é fácil você desligar o funcionário, é fácil você conseguir emprego e tudo funciona. Então você hoje tem aqui um processo inflacionário preocupante, porque a inflação realmente está alta, mas por circunstâncias completamente diferentes das circunstâncias do Brasil. A gente tem um nível de desemprego, de outro lado, muito pequeno, praticamente ao pleno emprego. Você sai de um emprego hoje e vai conseguir outro amanhã. Agora, essa questão dos sindicatos, quando a gente volta para o olhar ao Brasil, a gente tem que pensar o seguinte: esse rio de dinheiro está sendo gasto como? Está indo parar no bolso de quem? E aí, Caneta, a gente precisa lembrar o seguinte. Fala aí, Dantas. Não, assim, você tocou no ponto que é fundamental. Esses sindicatos não prestam conta a ninguém. As contas dos sindicatos não sofrem nenhum tipo de escrutínio, por exemplo, do Tribunal de Contas. Precisava haver esse escrutínio, precisava haver uma fiscalização. Se tem fiscalização nos sindicatos patronais, no sistema S inteiro, por que não tem nos sindicatos trabalhistas, nos sindicatos da base dos trabalhadores? Desculpa aí a intervenção, é que você tocou num ponto que é fundamental. Fundamental. E aí outro ponto, Dantas, é o seguinte: a gente viu na CPI do MST o que aconteceu. Havia a bancada do MST. São deputados eleitos com o voto daquelas pessoas que praticam crime. Quando você olha para os sindicatos, o que vai acontecer? Esse dinheirão na mão de pessoas que têm debaixo delas um número enorme de trabalhadores que podem ser influenciados. De que forma? Bom, se eu tenho interesse no voto dessas pessoas, o que impede do sindicato começar a fazer evento, churrasco, viagem, dar algum tipo de benefício para aquelas pessoas, porque quer que o deputado, que o candidato participe daquele evento? Beraldo, eu já vi isso acontecer, viu? Eu já vi isso acontecer. É isso, entendeu? E aí você... É justamente o que eles faziam com o dinheiro. O que acontecia no Dia do Trabalhador?
Você tinha o quê? Sorteio de carros, né? Show musical. Gente com tudo. Pronto, Daniel. Balão, não sei o quê, todo mundo na rua, vários ônibus levavam, carregavam, tudo bancado com dinheiro do sindicato. Cortou a brincadeira. Como é que foi? Como é que foram os últimos dias do trabalhador? Ninguém na rua. Ninguém. Acabou a grana, acabou a festa. E o que o Beraldo está falando é importantíssimo. É dinheiro, não é dinheiro para fazer, para fortalecer o trabalhador, não. Isso é dinheiro para fazer campanha indireta, para mobilizar, engajar, fazer campanha indireta para quando chegar na eleição, você ter o trabalhador ali fissurado dizendo, não, eu vou votar no fulano de tal, porque o fulano de tal está aqui sendo indicado pela liderança sindical porque vai defender os nossos direitos. Arremata aí, Beraldo, arremata. Sim, é uma completa deturpação, Caniato, do propósito do sindicato. Pegou-se uma ideia que até uma determinada medida pode ser defendida por alguns de forma serena e firme, mas se transformou num instrumento de manipulação eleitoral, de desvio de dinheiro e de manipulação do trabalhador. Quer dizer, acabaram com o sindicato no Brasil. Até isso foi por água abaixo e virou tudo um grande esquema.